Municipal. Veja só. E dando sequência às reportagens sobre a história da cidade de Uberlândia, hoje o nosso ponto de parada é o Museu Municipal. E eu te convido, vem conhecer com a gente então as histórias que este lugar conta. Ao adentrar no museu, nos deparamos com objetos que remetem ao passado de uma cidade que, como tantas, teve um início rural. Rodas de carro de boi, uma réplica de uma cozinha onde a estrutura é toda de pau a pique. Caroline, nós observamos que há muitos objetos presentes aqui no Museu Municipal. O que nós podemos lembrar, por meio desses objetos, da Uberlândia de antigamente? Aqui no museu a gente tenta contar um pouquinho desse passado, de como surgiu a cidade que a gente conhece hoje, tão urbana, através dessa época que era muito mais rural. Então a gente mostra um pouquinho sobre as pessoas dessa época, sobre o trabalho nessa época, sobre como era viver em Uberlândia antes de ser o que a gente conhece hoje. A gente tenta mostrar um pouquinho do que a gente já não conhece mais. Então, qual era o transporte dessa época, como as pessoas viviam, qual que é a diferença do que a gente tem hoje e do que a gente tinha no passado, que muita gente já não conhece mais. No espaço do museu é possível enxergar a Uberlândia de ontem por meio de uma maquete. Miniaturas de casas, ruas na antiga Uberabinha, onde o tráfego era de pessoas e carros de boi. No espaço do museu é possível ver também a evolução no tempo e mudanças. As compras, por exemplo, naquela época, eram feitas na Casa do Comércio. Então, uma casa de comércio, ela começou a existir no início do século XX, quando a cidade começou a se urbanizar, virar uma vila, né? E já demandava mais coisas, mais objetos, mais variedades. Então, uma casa de comércio era, naquela época, em uma apenas casa de comércio, você encontrava de tudo, como hoje tem num shopping, né? Então, tinham instrumentos, desde instrumentos agrícolas mais pesados, até coisas mais finas, como porcelanas e objetos de higiene pessoal. No prédio é possível encontrar também objetos que remetem à antiga Câmara Municipal, inaugurada no ano de 1917. Esta mesa, por exemplo, era utilizada pela presidência da Câmara, que daqui anunciava a aprovação de projetos. Ao fundo, o quadro da Deusa do Progresso, que mostra que naquela época já se tinha a ideia de construir uma cidade voltada para o crescimento e desenvolvimento. E para aqueles que desejarem fazer esta viagem ao tempo na Uberlândia de 135 anos, o museu está aberto a visitações. O Museu Municipal, que ocupa o prédio do Palácio dos Leões, ele funciona de segunda a sexta, das 8 às 17h30. A entrada é gratuita. Turmas maiores de 15 pessoas é preciso agendamento. Aqui dentro tem muita história, a história de Uberlândia, contada através dos objetos. Os nossos educadores estão aqui para acompanhar os visitantes.